essas reuniões gravadas nossas, eu posso recuperar elas durante a semana, né? Pode sim. Eu, eu mandei para o Alexandre, se eu não me engano. O Alexandre está baixando lá as gravações. Não, eu vou pegar, agora eu estou mais tranquilo de costura, eu vou pegar e vou dar uma relembrada, daí e focar mais para a gente resolver isso aí em junho, tá? Não, fechou. Porque em agosto eu estou de férias. Ah, você está de férias, então é importante você já mandar um e-mail posicionando o Alexandre, posicionando o Luiz, que é o nosso coordenador aqui, falando, ó, agosto eu vou estar de férias, por favor, reagende o Jefferson, né, para setembro, por exemplo. Aí pelo menos ele libera as agendas de agosto. Porque a gente tem agenda todas as sextas-feiras até o final do ano, E né? por que tem que ser na sexta-feira? Foi uma escolha, não sei se deles ou nossa, mas dá para a gente mudar também, se vocês quiserem. Cara, eu não sou ouvido para nada, então, ou seja, cara, eu tenho que me adequar ao que vocês quiserem. Não, mas Além da minha mulher, agora tem você para mandar em mim. E da minha não tá fácil, não. olha lá. Mas eu já peço já, levanta esse assunto com o Alexandre, fala, Alexandre, agosto eu vou sair de férias, vamos reagendar o Jefferson. É bom, é importante, tá? Então vamos lá, Marcos. Você tá. Vamos, Jefferson Arantes do Nascimento. O Jefferson era antes do nascimento. Então vamos lá. Eu vou só relembrar alguns pontos aqui importantes e também vou falar sobre a reforma tributária, tá, Marcos? Tudo que a TOTUS já fez, né, e está fazendo aí com a reforma tributária, tá? Que semana passada eu não falei, mas é importante essa semana já começar a comentar, já que o texto final lá foi aprovado, né? Agora não tem de onde correr. A gente falou sobre natureza fiscal, né, que é a nossa CFOP. A gente falou que dentro das naturezas fiscais, e até já vou liberar para você, né, cadastrar as naturezas que você mais usa aí no caso. Eu sei que no APAI você não usa as naturezas, mas no laboratório vocês usam, né, para emitir uma nota e tudo mais. Então é importante você ver as naturezas que você mais usa, tanto na entrada quanto na saída, e já vim cadastrando elas aí no último nível, né? Lembra que eu falei que no último nível aqui é onde a gente define as regras de CMS e IPI, que são a parte importante para a gente, tá? Então você coloca o código dela, a descrição, e aí a gente vai ter que definir as regras de CMS e IPI, tá? Se ele é suspenso, se ele é outro, se ele é isento, né? Quais são as regras aí que a gente já tem algumas regrinhas cadastradas e você vincula na CFOP. E aí lembra que eu falei também que a gente pode cadastrar, ó, tá vendo? Duas, né, duas, três, até 99 variações de CFOP. Por quê? Da mesma forma como você compra um 253 com ICMS CST 90, né, que é a situação tributária 90, você também pode comprar a 1253, né, com a CST 40, que é o CMS isento, que é a maioria da parte que vocês usam é esse cara aqui, né, CMS isento. Então, Marcos, chegando no final da reunião hoje, eu vou passar um roteiro de testes para você, vou atualizar a base de produção para teste e você já começa, né, a entender um pouquinho mais sobre os cadastros, navega nos cadastros, é importante, tá? Mas tranquilo. Então a gente já está a par aí questão de natureza fiscal, né, CFOP e as regras de CMS e IPI. Na parte de tributos, lembra que eu falei que é um cadastrinho básico de tributos, né, onde a gente consegue ali dentro dos cadastros de tributos definir alíquotas, né, e qual é o formato do tributo, se ele é federal, estadual, municipal,
né? E qual é a periodicidade dele, se ele é mensal, trimestral, tá? E falamos também, né, sobre o IBS e o ICBS, né? Vamos lá. Como que a TOTUS ela pensou na questão da reforma tributária? Ela falou, ó, a gente vai ter 2 novos tributos, na verdade 3, né, novos tributos, que é o nosso CBS e o nosso IBS, tá? Depois eu vou falar do IS, que é o imposto seletivo, tá? Mas por enquanto a gente está falando muito sobre CBS e IBS. O CBS, ele vai substituir, você me corrige aí se eu estiver errado, o PIS e o COFINS, né? O IBS, ele vai substituir o ICMS e o ISS, perfeito? O, o CBS, o que, que vai acontecer, né? Dentro do cadastro CBS, a gente fala aqui alíquota zero, variável, periodicidade mensal. Seleciona o tipo de tributo CBS. E aqui em outros dados, o que, que acontece? A gente tem que falar que a busca pela alíquota, né, desse tributo, ele vai ser através de vigências de alíquotas. Por que disso, Marcos? Porque o governo, né, como a gente vai fazer uma mudança, né, a gente vai fazer uma reforma tributária, de tempos em tempos ele vai mexer na alíquota, tá? Então essa alíquota ela vai poder, né, ser acrescida ou ser decrescida de tempos em tempos. Então a gente vai ter que cadastrar as vigências dessas alíquotas. Quando a gente fala de vigências, é período mesmo, ó, do período de janeiro de 2026 a dezembro de 2026, a alíquota do CBS é 0,9, né? Que é o nosso teste. Então, ele está falando aqui, ó, procurar alíquota no vigência de alíquotas, tá? Tranquilo, Marcos? Faz sentido isso para você? Tranquilo, faz sentido. Eu preciso também, depois que você vai falando um oi para mim aí, que de vez em quando a nossa reunião cai aí, eu preciso escutar você de vez em quando, tá? Então, tanto o CBS quanto o IBS, né, ele tem que ter essa questão de vigência de alíquota, porque devagarzinho eles vão começar a implementar as alíquotas, né, por período aí. Só que aí você fala assim, nossa, Jefferson, eu tenho 3 IBS aqui, né, eu tenho o IBS municipal e eu tenho o IBS estadual e o IBS consolidador. O porquê que a TOTUS fez nesse formato, né? Porque 3 tributos. Porque a gente vai ter alíquotas diferentes para municípios e estados, né? Então a gente vai ter que trabalhar no lançamento das notas alíquotas diferentes mesmo. Ah, naquele município, né, o IBS naquele município é tantos por cento, mas também ele vai ter uma alíquota estadual de X% para aquele estado, no caso, né? Então, como o governo está juntando aqui o ICMS e o ISS, né? O ICMS ele é estadual e o ISS era municipal, né? Vai acabar acabando. Então a TOTUS falou: ó, eu vou ter que criar 2 tributos para trabalhar as alíquotas diferentes entre os tributos, mas depois eu vou juntar tudo num só, tá? Depois, na hora de eu apurar esses tributos, né, o IBS aí no caso, eu vou apurar tudo num só. Aí ele vai somar as alíquotas, né, mesmo que você tenha colocado separado na nota fiscal as alíquotas, colocado separado na nota fiscal, na hora que a gente escriturar o lançamento fiscal, automaticamente a gente vai juntar as alíquotas, tá? E vai trazer para um IBS só e apurar um IBS apenas. Tranquilo, Marcos? Faz sentido isso para você?
Tranquilo. Show de bola. Então, essa questão então do IBS. E também a gente tem, né, a questão da vigência de alíquotas. Então, já que eu falei na vigência de alíquotas, a gente tem um cadastrinho, Marcos, chamado vigência de alíquotas. Aqui, ó, no mais, vigências de alíquotas, tá? Como eu falei, como o governo, de período em período, ele vai, né, definir as alíquotas dos tributos da reforma, então a gente vai ter que começar também a cadastrar esses períodos, né, e qual alíquotas dos tributos. Perfeito? Como que a gente cadastra isso, Marcos? Vem aqui no maisinho, né? Clica no mais e vai colocar qual é o tributo, CBS, tá? Qual a alíquota? Vamos supor que lá em 2027, você já sabe mais ou menos quanto vai ser a alíquota do CBS em 2027, Marcos? Não, nem ninguém sabe. Tá. Vamos supor que vai ser 7%, tá? Eu estou dando um exemplo aqui. Então você vai colocar CBS, alíquota 7, e vai marcar aqui, ó, alíquota de referência. O que é a alíquota de referência? É a alíquota principal, tá? Vamos falar assim, é a alíquota principal. Que o TOTUS ele vai olhar primeiro para esta alíquota aqui, tá? E aí a gente vai definir o início da vigência, né? Por exemplo, 1 de 1 de 2027. E o fim da vigência, ele não é obrigatório, tá? Mas se você já quiser colocar 31 de 12 de 2027, também pode, tá? Aqui a gente tem um percentual de redução para compras governamentais, então se caso tiver aí, você faz compra governamental, você pode percentual dar, né, uma redução aí da alíquota, tá? E o que você vai fazer? Dar um salvar, tá? Olha lá, a gente cadastrou uma vigência para 2027, os 7% para o CBS. Ou seja, quando o pessoal começar a digitar as notas, né, as notas de entrada ou notas de saída, que tenham o tributo CBS lá destacado na nota, ele vai começar a calcular sobre 7%, tá? Lá em 2027. Tranquilo, Marcos? Tranquilo. Aí você vai falar assim, Jefferson, mas como que eu vou fazer para cadastrar as alíquotas dos municípios, né? Separadamente ali, município vai ser diferentes, e também para os estados diferentes. Então a gente vai vir aqui, Marcos, ó, mais a gente vai pôr o tributo IBS, né? Municipal, por exemplo, tá? E vamos pôr a alíquota, por exemplo, de 2%, tá? E aqui a gente não vai marcar a alíquota de referência. E eu vou explicar daqui a pouco para você, tá? E vou colocar aqui, ó, 1 de 2027. E vou dar um salvar. O que acontece, Marcos? Aqui eu não pus data final, né? Mas vamos pôr aqui, 31 de 12 de 2027, tá? Só para definir o início e o fim aí. O que acontece, Marcos? Depois que eu cadastrei o IBS municipal aqui, com 2%, eu vou vir aqui em anexos e vou falar para qual município é essa alíquota. Tá vendo? Anexos, vigências de alíquotas por município. E aqui eu vou colocar qual município é essa alíquota, tá? Então, ou seja, aqui nos... Posso dar um mais aqui, ó. Coloco o município aqui, por exemplo, Campo Grande. Acha, tá chato. Campo Grande, Alagoas, não, né?
eu clicar nos 3 pontinhos aqui que é melhor. Digitando um N antes do A, lá. Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, tá? Então, o que eu estou falando aqui, Marcos? E dou um salvar aqui, tá, Marcos? Eu clico aqui, ó, salvar. O que vai acontecer? Ele vai falar, ó, para 2027, o tributo IBS municipal para Campo Grande, ele vai ser 2%. Ah, preciso cadastrar para o município, sei lá, fala um município aí, Dourados, né? IBS municipal, alíquota de 3%, tá? Para 2027. Para o município de Dourados, tá? Mas coloco aqui Dourados. Dourados, Mato Grosso do Sul. Essa parte ali ficou chato. Tudo bem, Marcos? Entendeu essa questão do porquê do município aqui? Da mesma forma, Marcos, a gente vai ter também, aqui em anexos, vigências de alíquotas por estado, tá? Então, o que vai acontecer? Aqui a gente vai cadastrar o tributo IBS_UF, né, que é estadual, uma alíquota aí, por exemplo, de 1,5, tá? E vou definir 1 de 1 de 2027, 31 de 12 de 2027, e vou dar um salvar. Lembra que para mim definir estado e município, eu não posso marcar a alíquota de referência. E aí o que eu vou fazer, Marcos? Vou clicar aqui, ó, sobre o IBS-UF e vou vir anexos alíquotas por estado. E aí o que ele vai pedir, Marcos, para mim aqui? Qual o estado dessa alíquota que vai estar vigente? Tá? Deixa eu deixar um filtro global. E aí vou cadastrar aqui, ó, mais, e vou pôr o estado, Mato Grosso do Sul, tá? Ou seja, e dou um salvar aqui. Ou seja, pro Mato Grosso do Sul, em 2027, eu vou ter uma alíquota de 1,5% pro IBS estadual, tá? Faz sentido para você isso, Marcos? Tranquilo? Uma das minhas maiores qualidades que eu tenho chama-se que eu sou preguiçoso. Ah, Cara, Marcos. por que na primeira perna ali já não define o município e o estado? Por que tem que fazer um entrar com o outro depois? Porque são alíquotas diferentes, Marcos. São alíquotas diferentes. Mas não, você não entendeu minha pergunta, então. Como? Você entrou para primeiro para você cadastrar ali. No mesmo peito que você cadastrou as alíquotas, jogaria a cidade e o estado. Mas eu não entendo nada, não. Obviamente, tem uns caras da TI seu aí que. Mas para mim, eu É que por, trabalho com coisas mais práticas, cara, eu jogaria tudo na mesma tela. eu entendo, mas é que você pode definir vários municípios aqui com alíquota 2 também. E aí você vai ter que, se você colocasse aqui o município, você teria que fazer várias vezes também para cada município. E na verdade aqui você faz uma alíquota só e coloca vários municípios aqui dentro. Por exemplo, aqui eu vou colocar também o município de São Paulo, né? São Paulo também vai ser 2% o IBS, tá vendo? Colocaria aqui, ó, São Paulo. São Paulo. Tá vendo? Então eu cadastro vários municípios para a mesma alíquota. Se eu colocar o município aqui, eu vou ter que ter várias vezes o mesmo cadastro aqui. Você entendeu? Esse é o intuito
de colocar aqui do lado, né? O município do lado. Então você consegue colocar vários municípios para a mesma alíquota. E Me aí, dá, se não. me dá um minuto que eu preciso atender essa ligação. Tá, tranquilo. Fala, seu Antônio. Alô? Oi, Toninho. Oi, 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 oi. Oi? Fala, Toninho. Oi, eu tô ouvindo. Oi, oi, Toninho. Já me dá um tempo aí que eu tenho que ligar para o vice-presidente aqui. Não, fica tranquilo. Eu tenho que sair daqui que minha internet não pega. Aguenta aí, não sai daí não, hein? Não, tranquilo, pode ir lá.
Eu acho que vai ser uma expressão bem isso. Aí eu fiquei pensando, essa última cultura do Singapura, a gente deu aquela bandeira de tipo, variáveis e fatores, não é perfeito. Mas para a gente fazer como uma pergunta, e a ele a nos explicar. E aí a gente levanta essa bandeira aí mesmo, e eu chego ao ponto. E a gente, o que você acha, né, da gente levantar a bandeira dessa uma coisa que eu não entendi, se eu conseguir explicar, eu não consegui conectar essa ideia, porque para mim, eu tinha que a análise fatorial, exploratória, ela ia associar as variáveis, né? E aqui a gente está falando de um índice de degradação. Eu não sei, o senhor entendeu mais como um indicador, né? Para medir essa degradação, sabe, levar alguma coisa para expressar, eu posso falar, eu posso te falar. Então, a gente argumenta e ele entende que a gente lê o que você acha. Detalhes não vou, vai. Vou dar minha, pelo amor, não. Da direita para o verbo. Tá com nada. Né? Tem que lá atrás, assim, eu vou falar. Eu sou uma vida. Se você falar, eu vou te bater. Desculpa, era o vice-presidente. Eu falei assim, eu atendo já que eu sou o vice-presidente. Não, o melhor vice-presidente. Ele pegou e virou e falou assim, ó, se você não me atender, você não ia ganhar aumento de salário. Ah lá, ixi.
Tô aqui, não. Vamos lá, amigo. Então, você estava falando das IBS e tal, é tipo da coisa, eu concordo com você. A tosse, ela faz uma coisa para todo mundo. Por exemplo, para mim, especificamente, eu usaria a mesma coisa. Mas isso aí é facinho, tá? Vamos para frente. É, tranquilo. Então, De vez em quando eu penso só em mim, né? Beleza. nada. Então vamos lá. Aqui, Aí eu vi que tem que abrir as guias para cadastrar os municípios e tudo mais. Viu, Jefferson? Deixa eu só te colocar especificamente a PAI, tá? Campo Grande, tá? A gente não pode atuar fora da cidade, a gente não pode atuar fora do estado, tá? A gente fica priorizado em Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Então, essas alíquotas aí eu vou cadastrar. Essa vigência eu já entendi que pode mudar, né? Que o governo até agora não definiu, tá? E eu não vou colocar São Paulo, porque eu não quero abrir a PAI de Campo Grande de São Paulo, não. tá, não, só estou exemplificando aqui, tá? Você não entendeu minha piada. Não, tranquilo. Eu vou colocar Campo Grande em São Paulo. Será que cabe? Eu nem sei. A única coisa que tem bom sabe qual que é o melhor lugar de São Paulo? Qual? Saída para Belo Horizonte. Vamos lá, mano, velho. Vamos. Então, eu queria deixar claro para você aqui os cadastros das vigências de alíquotas, tá? E de acordo com o município e o estado aqui, pros tributos de IBS municipal e o IBS estadual. Tranquilo, Marcos? Não, tranquilo. Show de bola. Eu vou excluir, tá, essas 4 alíquotas que eu cadastrei aqui, porque para a gente não importa agora, né? A gente nem sabe quais são as alíquotas do ano que vem até, né? Uhum. Então falamos então dos tributos novos, falamos das vigências de alíquotas, agora a gente vai falar um pouquinho da chamada regra tributária, né? Todas as coligadas. Olha lá. O que é a regra tributária, Marcos? O governo, ele falou para nós assim, na reforma tributária, ó, eu vou acessar um site aqui, chamado Regra Tributária da Reforma. O governo, ele falou para nós assim, na verdade não é situação tributária. O governo, ele falou para nós assim, gente, segue o que está nesse site aqui, classificação tributária do portal da Conformidade Fácil, tá? O que tem aqui, Marcos? Não sei se você já acessou esse site, né? Até que se não acessou, era interessante acessar. Aqui, ele fala das situações tributárias novas, né? E como elas vão funcionar. Então, aqui a gente vai ter o CST e também, dentro do CST, a gente vai ter o famoso Seclestrib, tá? Da reforma tributária. E aí a TOTS falou assim, bom, a gente precisa cadastrar isso. Né? A gente precisa abrir um cadastrinho disso daqui, que onde o Seclestrib 00001, ele vai ter o percentual, né, de redução do IBS-CBS zero, mas eu vou ter que cadastrar, porque ele vai ter uma situação tributária integralmente pelo IBS-CBS. E isso daí vai seguindo aqui, Marcos, a questão. Eu creio que vocês vão trabalhar muito esse 400 e 410. Isenção e imunidade e não incidência. Tá? Então, eu creio que vocês vão estudar melhor isso daqui, até porque é uma regra do governo, né? Não é do TOTUS em si, é o governo. Então, quando você começar a precisar emitir uma nota ou
dar uma entrada numa nota, você vai ter que colocar qual o C-Class Trib que você vai utilizar e qual o CST novo, né? Referente ao CBS e ao IBS. Ô Marcos, eu entendo, assim, aí até você me corrige, tá? Se eu estiver falando besteira aqui, tá? Eu entendo que esse novo cadastrinho aqui, né, que é a gente chama de regra tributária, mas também a gente pode chamar aqui de situação tributária, né, de classificação tributária, ele vai substituir, no meu entender, ele vai substituir a CFOP. É isso mesmo, assim, até eu pergunto para os contadores, porque eu quero ter uma segunda opinião, quero entender um pouco melhor, né? Eu não sei, é isso mesmo, Marcos? Você entende isso também? O que você entendeu sobre a reforma aí? O CFLP não vai, no meu, pelo que eu ouvi falar, não vai ser mexido. Tá? Essa reclassificação dessa situação tributária, ela é outro parâmetro. Mas eu, pelo que eu vi até agora, e pelo que eu entendi, não. A CFLP vai continuar existindo e a reclassificação dessa situação tributária também. Elas vão dar junto. Tá? Elas vão... Se você pegar essa plataforma aí, praticamente eu nem olhei para cima, como eu olhei mais a questão das imunidades. Sim. Tá? Então, essa reclassificação de situação tributária, ela vai mudar de então a CFP, pelo que eu entendi. Tá, perfeito, ótimo. Ela não vai aparecer em dezembro de 2026, não. Tá. É que eu tinha uma outra ideia. Minha ideia era que eles iam descontinuar a CFOP. Mas vamos continuar. Eles vão andar. Vão dar junto. É. Porque dentro da CFOP é onde a gente fala o CST do ICMS e do IPI, né? Ali você monta a regra do jogo. Aí, teoricamente, então, eles vão pegar e vão colocar, teoricamente, a CST as novas CSTs, né? Teoricamente. No primeiro momento, eles não vão falecer a CFLP, não. Eles não vão mexer nisso, né? Bom, mas beleza. Ótimo que você tá a par disso daí e até me orientou até, tá? Sabe? Porque eu falei para você, para mim eu entendia o inverso, que eles iam descontinuar, mas não. Vai continuar. E agora faz um pouco de sentido para mim também, tá? Vamos lá, Marcos. Eu vou cadastrar uma regra tributária aqui com você para você entender como cadastra, né? E eu vou cadastrar Vamos pegar um caso de imunidade aqui que você vai usar. Eu vou cadastrar. O que a gente pode cadastrar aqui, Marcos? Fala para mim. Eu já tenho cadastrado 410.002, que é aqui, ó, transferência entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo contribuinte. Vamos cadastrar, Marcos, que eu gosto também, o 410.999, operações não onerosas, sem previsão de tributação, não especificadas anteriormente. Vamos cadastrar ela? Eu teria uma aqui que seria mais interessante, questão da transferência de bem para doação. Ótimo, Só que eu ótimo. não lembro se CEPOP, não. Você tem uma doação aí, uma questão de doação para nós? Normalmente, acho que ele é 9,10. Só que eu preciso do nome, porque ali ele não tem um CEPOP, ele só tem a reclassificação. Ele normalmente não manda como doação. Eles põem outras saídas. Essa daqui. Eles usam outras saídas? Essa daqui está específica. Então, essa em bonificação e doação. 59 vezes. Está registrado. Uhum. Quando vem de fora, vem a 9,10. Vê se você consegue puxar aí remessa em bonificação, doação. Aqui a gente vai ter, ó, lá no começo, bonificação aqui, ó. Lá na frente.
Doações sem contraprestação em benefício do doador. Não. Foi mais. Fornecimento de bonificações quando constem no documento fiscal e que não dependem de evento posterior. Hoje, Marcos, quando vocês emitem a nota pelo Não, APAI, que nota. seja. Não sei, mas e o laboratório? Não emite nota? Oi? O laboratório não emite nota? Tá, mas é prestação de serviço. Sim, mas aí vocês estão usando qual a classificação tributária? Você tem uma nota do laboratório aí? Eu tenho 02, né? No que o senhor fala do Uma nota que nós emitimos do IPED. Ó, vocês vão usar isso daqui, ó. 410.007. Fornecimentos realizados por partidos políticos, entidades sindicais e instituições de educação e de assistência social. Nós temos imunidade, viu, jovem? Oi? As notas do laboratório, que ele, tecnicamente, ele entraria pelo IBS como imunidade. Se você tiver esse Essa código aí, diferença. se você tivesse esse código aí do... KNAI? Não, KNAI não, da classificação tributária, a gente já consegue colocar aqui. Não, não tem aqui na nota, não. Prenda para mim um CNPJ do IPED. Mas tranquilo, Marcos. Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Eu vou cadastrar o 410.999, que quando você for utilizar ele, você coloca ele aí. Pode ser? Pode ser. Só vou dar um exemplo também, né? E aí Não, mas depois eu quero navegar nessas classificações. Tá? Porque tem algumas que eu vou obedecer aos KNAIs. Entendi. Então vamos lá. Como que a gente cadastra uma regra tributária? Que na verdade é uma classificação tributária, né? Vou clicar aqui no maisinho, tá, Marcos? E vou colocar o código dela. A TOTOS, ela está utilizando o código padrão aqui, né? De sequencial, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu gosto, tá, de trabalhar com o código da própria classificação Sim. tributária, tá? E aí eu vou até aqui no site, vou copiar esse cara aqui, ó, a descrição, e vou colocar aqui no lugar aqui, ó, descrição. Tá vendo? Ó? Operações não onerosas, sem previsão de tributação, tá? A gente vai ter que preencher esses dois campinhos aqui, situação tributária e classificação tributária, tá? Então, situação tributária, qual que é? Se a gente voltar aqui, ó, esse 410 no começo aqui é o que reforça a nossa classificação tributária. Se você reduzir aqui, ó, tá vendo? Classificação tributária 410. Então, a gente vai vir aqui e colocar situação tributária 410. E qual é a classificação tributária, que é o C-Class Trib? 410.999, tá? Regra tributária regular não precisa preencher, e aqui a gente vai colocar a vigência, Marcos. 1/1 de 2025 a 31/12 de 2029, por exemplo. Tá? Tô dando um exemplo aqui só. Ou até sem previsão de fim de vigência, tá? Porque daqui para frente só vai acontecer de vocês terem que usar essas classificações tributárias, né? E aí, Marcos, o que eu faço depois
desse cadastro inicial? Dou um salvar, tá? Venho aqui, ó, na segunda abinha, a chamada detalhes dos tributos. E vou cadastrar os tributos CBS e IBS, tá? De que forma, Marcos? Clico em incluir tributos, seleciono aqui o tributo CBS, tá? CBS, e vou falar qual o tipo de tributação desse CBS. A gente vai ter os tipos aqui: tributado, não incidência, diferido, isento, suspenso e imune, tá? No meu entender, ele é imune, tá? Aí depois se você me corrige se eu não tiver certo. E aí também eu vou ter que preencher o tributo IBS estadual, tá? E também o IBS municipal. IBS underline mun, tá? E vou ter que colocar imune. Marcos, uma coisa importante. Sempre que você for colocar os tributos aqui nessa segunda aba, o tipo de tributação, ele tem que ser iguais para os três, tá? Marcos, colocando aqui também, a gente vai ter alguns campinhos a mais aqui. Percentual de redução de alíquota, percentual de diferimento, se gera cashback, né? Os tributos aí, código do crédito presumido, tá? E o deduz crédito presumido. Isso daqui faz um pouco de sentido, Marcos, se a gente olhar para esses carinhas aqui, né? Esses campos a mais, se a gente olhar para o que o governo colocou aqui também, a gente vai ter redução aqui, ó, tá vendo? Redução e o percentual de redução, né? Então, olha lá, percentual de redução de alíquota, tá? Se ele é diferido ou não, então a gente vai ter aqui, ó, um carinha aqui de diferimento, quer ver, ó? Diferimento, 510 aqui. Então, vai ter a questão dos percentuais de diferimento, tá? Se gera cashback ou não, né? Eu, infelizmente, ainda não estudei sobre essa questão do cashback ainda, mas é importante dar uma lida sobre, que vai atender vocês, e a questão dos créditos presumidos, né? A gente vai ter aqui também a questão do ativa ou não crédito presumido, tá? Eu também, particularmente, não estudei ainda as regras de crédito presumido, mas se você olhar aqui, você vai ter a questão da transferência de... É isso? Transferência de crédito? Que é a questão do crédito... Não, desculpa. Crédito presumido aqui, ó, IBS, Zona Franca de Manaus. A gente vai ter aqui, ó. Também não tem também, ó. Então, assim, eu particularmente não entendi ainda um pouco sobre essa questão do crédito presumido. Mas a gente vai ter os campos aqui para ser preenchidos. Tá bom? Tranquilo até aí, Marcos? Tranquilo. Eu acho que faz muito sentido isso para a gente, né? Até assim, eu estou pegando vários clientes, né, que tanto na entrada da nota, né, se alguém emite uma nota contra vocês, seja de produto, seja de serviço, né, contra o APAI, no caso aí, o APAI deve comprar material de limpeza, né, deve comprar material de uso e consumo, né, e aí quando o pessoal emite uma nota contra a APAI, por exemplo, deve estar vindo já essa classificação tributária aí preenchido, né, pelo menos no XML está vindo destacando, tá? Porque a gente entrou a partir de abril aí a obrigatoriedade de ter esse destaque na nota fiscal, né? Então, teoricamente, a gente vai precisar depois preencher também essa questão da classificação tributária nas entradas das notas. Show de bola? Marcos, falando um pouquinho aqui da terceira aba, o que serve essa questão de regras de seleção? É para a gente tratar vamos falar assim, eu quero utilizar
essa regra tributária que a gente cadastrou aqui somente, por exemplo, com o cliente fornecedor TOTS, por exemplo, tá? Então, o que a gente consegue fazer? A gente consegue definir regras para que eu só consiga selecionar essa regra tributária lá na nota fiscal quando o cliente fornecedor da nota for a TOTS SA, por exemplo. Tá? Então, eu consigo criar regras de seleção aqui com que lá na nota fiscal eu consiga selecionar, né, apenas quando, por exemplo, for do estado de Mato Grosso do Sul. Entendeu? Então, eu consigo definir regras aqui dentro da própria regra tributária que lá na hora de digitar a nota, eu vou conseguir selecionar essa regra tributária aqui só quando ele respeitar essa regrinha de seleção aqui. Eu acho tranquilo, né, Marcos? Tranquilo. Faz sentido, né? Então, quando a gente precisar cadastrar alguma regra tributária em específico para alguém, e que somente aquele estado, ou aquele município, ou aquele cliente fornecedor for utilizar aquela regra tributária, você pode pôr aqui, tá? Fazer essa tratativa. Salvou, Marcos? Salvou, tá salvo, tá? Olha a nossa nova regrinha cadastrada aí, tá? Inclusive, eu já vou fazer a alteração para vocês desse cara aqui, é que agora eu não consigo alterar. Mas depois eu crio para vocês o 410.002 aí separadinho, tá? O 2000, o 200, 028, tá? Dessas classificações tributárias novas, tá? Que a reforma tributária vai pedir para a gente agora. Já está pedindo, né? A partir de abril. Eu acho de boa, né, Marcos? Por enquanto tá bom. Show de bola. Então vamos lá. Marcos, uma outra coisinha também, aqui, ó, no maisinho aqui, nesse menuzinho do maisinho, a gente tem um cara chamado. Não tá aqui, ele tá aqui, ó, nesse mais aqui. A gente tem também, para a reforma tributária, a gente tem o carinha chamado classificação fiscal de bens e serviços, tá? Quando a gente entra nesse cara aqui, classificação de bens e serviços, é o nosso antigo NCM, tá? E o novo NBS, tá? Eu acho que você deve ter escutado que com a reforma tributária a gente vai ter que classificar também o nosso serviço, tá? E essa classificação de serviço agora ficou o chamado NBS. Então a gente tem todo o cadastro aqui. Eu importei para você todo o cadastro de NBS, tá? Eu não sei qual NBS que você vai utilizar, mas você já deve ter alguma ideia. E também aqui, Marcos, ficou o cadastrinho de NCM, tá? O que a gente já utilizava, que era a nomenclatura do Mercosul lá, né? Nomenclatura, Comum do Mercosul. isso, nomenclatura comum do Mercosul, ele também está aqui dentro, tá? E aí você fala assim, Jefferson, beleza, você tem o cadastro aí, tanto de NCM, ele fica junto, e o NBS também fica junto aqui, tá? Vamos falar assim, dentro do mesmo cadastrinho aí. Se você precisar alterar ou cadastrar um novo, é só clicar no mais aqui, tá, Marcos? Colocar a descrição dele, colocar qual a referência. No caso aqui está o tipo produto, então por isso que ele liberou o campo NCM, tá? Se a gente mudar aqui para serviço, ele vai liberar o campinho nosso para número de NBS, tá? E aí você pode fazer o cadastrinho dele aí, tá? Tanto de produto, que é o NCM, quanto de serviço, que é o NBS, tá? Então você vai preencher aqui, ó, o número do NCM.
Isso daí, hoje em dia, a gente já utiliza muito o NCM, né? Vocês não emitem nota, mas o pessoal que emite nota utiliza muito isso daí. Só que agora vocês vão começar a emitir nota de serviço, né? Com o laboratório. E aí, Sim, no laboratório, vocês vão precisar do NBS. classificar o NBS. Isso mesmo. Aí você vai me perguntar, Jefferson, como que eu coloco e vinculo esse NBS ao produto, né? Ou melhor, ao serviço? Então, no cadastro de serviço, a gente tem um campinho agora que a gente vai falar qual o NBS daquele serviço. Lembrando que o nosso cadastro de produtos e serviços é junto, tá? Então, eu vou colocar aqui todos e vou entrar aqui, por exemplo, serviços de fornecimentos de água e esgoto. Né? Então, cadastrinho de serviço, a gente vai ter aqui, ó, detalhes, outros dados. E olha aqui, ó, classificação de bens e serviços, tá? Então, aqui a gente vai colocar o NBS de fornecimento de água e esgoto, tá? Eu não sei se tá nessa nomenclatura, né? Eu não sei se tá nessa nomenclatura, mas a gente poderia pesquisar aqui pela descrição. Vou colocar aqui, ó, água. Tem que pôr um percentual na frente e atrás. Ixi, eu coloquei o acento errado. Pesquisar aqui por água. Não tem nada. Fornecimento. Fornecimento de alimentos e bebidas, alimentação, refeição. É. Vamos ver se tem esgoto. O pessoal não... Aqui, ó. Serviço de construção, serviços de esgoto, ó. E tratamento de esgoto. Serviços de coleta, tratamento e eliminação de esgotos e serviços. Aqui, ó, serviços de engenharia para projeto de distribuição de água e de redes de esgoto. Não tem. Mas, no caso de vocês, vai ser a parte do que, Marcos? O que vocês usam aqui de... Vocês já chegaram a ter que trabalhar alguma coisa sobre NBS aí? Por enquanto, não. Parte de assistência social, vamos ver se tem, ó. Assis. Animais domésticos, serviços de planos privados, serviço de assistência e organização de convenções, assistência de idosos, crianças, adultos com deficiência em unidades de acolhimento, ó, com acomodação, sem acomodação. Vocês vão ter que utilizar esse cara aqui, ó, esse código aqui, teoricamente, né? 123, 2302, 2300, teoricamente, tá? Eu não sei. Mas é aqui onde você vai colocar o NBS daquele serviço que você está prestando. Mesma coisa que para laboratório, né? Vocês vão... Laboratório. Exames. Vamos ver se tem alguma coisa de exames. Não. É. Então, é aqui onde a gente vai vincular dentro do serviço o nosso NBS, tá? Para a gente emitir uma nota fiscal, coisa do tipo aí. No caso do laboratório, né? Então, isso daqui também veio como melhoria da reforma tributária, tá, Marco? O nosso chamado NBS aí. Continuando lá, na parte fiscal, Marcos, a gente está falando sobre reforma tributária hoje, né? A natureza de rendimento aí também, Marcos, eu importei, né? Semana retrasada aí eu falei da natureza de rendimento, já importei ela para você, tá? Eu creio, não sei se vocês entregam a REINF aí, vocês fazem, Entregamos.
Oi? Uhum. Então, dentro da REINF, a gente precisa, né, classificar aí a natureza de rendimento, né, do tributo do imposto de renda ou do INSS, né? Aí a gente tem que classificar esse serviço também que o pessoal presta, né, contra a APAE, no caso, ou também a APAE ou o laboratório também presta serviço. Então a gente vai ter que colocar qual a natureza de rendimento. Isso daqui, Marcos, já é um pouco mais antigo. Vocês chegam a fazer esse tipo de classificação no imposto de renda? Quando vocês recebem um serviço, alguma coisa assim? A gente faz as retenções. Tá, e qual código mais ou menos vocês usam aí? O código da... Os recolhimentos são os federais aqui. 0561, tem acompanhado. Não, eu estou falando de natureza de rendimento. Mas da folha, você está falando da folha? Não, estou falando quando um fornecedor emite uma nota contra você. Você recebe serviço também, né? Você recebe nota fiscal de serviço? Sim. Isso, então. Quando você informa isso para o REINF, qual natureza de rendimento você coloca? Vencimento é pagamento para terceiros. Acho que é esse código que ele tem, esse aqui e esse aqui. Que é o que a Receita, na hora que eu coloco lá, ela me dá esse código. No início eu jogo 5952. Não, não estou falando de código de receita, não. Estou falando de natureza de rendimento. Cara, não estou entendendo o que você quer, não. Cara, sim. A gente tem, sim, quando vocês recebem, né? Como que você faz o seu REINF? Eu faço através da nota fiscal que é emitida contra mim. Tá? Lá não tem rendimento de nada, lá é simplesmente os tributos. Tá. Lá não tem nada de rendimento, lá é tributo. É o imposto de renda, é o PIS, o COFINS, é isso aí, eu não vejo com rendimento de nada, não. Tá. Assim, a Receita ela dá um código, é 15004, Ah lá. 15005. Isso, ó, olha aqui, 15004, tá vendo aqui? Deixa eu pegar para o senhor. Remuneração de serviço de advocacia. Isso. Então, quando o advogado... Isso aí não é rendimento, não, tá? Isso aí são o que eu paguei para o advogado. Isso mesmo. Então, por isso que eu te falei, você não recebe a nota do cara, do prestador de serviço seu? Ah, tá. Porque eu estava pensando no cara que vem aqui limpar o terreiro, tá? Não, então, quando o cara vem e presta serviço para você, por exemplo, de advogado, ele emite uma nota contra você. Sim. Quando você lança essa nota no sistema seu, você tem que classificar a natureza de rendimento dele. 15004 que eu uso, Isso. 15005, 6, 15014, 15020, Isso mesmo. 026, isso aí tudo é Receita me dá. 15099. Perfeito. E a TOTUS, ela também está te dando esse cadastro para você. Só que o que você vai ter que fazer? Para a gente gerar automaticamente a REINF pelo sistema, a gente vai ter que entrar, na hora de digitar a nota, a gente vai ter que falar... A nota é reconhecer a natureza do rendimento. Você já coloca qual a natureza de rendimento daquele imposto. Entendeu? Eu entendi. Show Então, de em bola. vez de fazer na REINF, vai fazer na plataforma da TOG. Vai, dá pra gente fazer. Depois, a transmissão é simplesmente você puxa para lá e já transmite. Já Então, não vou transmite. usar mais ECAC. Isso mesmo. Na verdade, você só vai entrar no ECAC para bater o olho só, para validar assim, ó, foi esse fornecedor, esse, é isso aí que eu tenho, beleza? Pode fechar e manda para o DCTF Web. Quem vai fazer o fechamento também vai ser o TOTUS. Daí o certificado eu jogo na plataforma. Na plataforma aqui dentro do TOTUS. Entendi. Tá? Entendeu? Então a gente quer ajudar vocês a entregar de uma forma mais rápida, pronto, porque já está digitado aqui dentro do TOTUS. Você não precisa entrar lá dentro da REINF e digitar lá de novo. Entendeu? Entendi. Porque lá você teria que... Tipo, o TEL que lançava. Aí ele colocava lá. Não, então tem que explicar lá no Compras.
Vai ter que explicar lá no compras e no financeiro, porque é uma RP. Isso. Aí o que, que vai acontecer, Marcos? É lógico, a gente vai juntos, né, sentar com o pessoal do compras, falar para eles, ó, é importante agora vocês colocarem a natureza de rendimento aqui, né, no cadastrinho do fornecedor, colocar a natureza de rendimento no produto, se for preciso, né, no serviço, no caso aí, tá? Que aí automaticamente o TOTOS já puxa isso, tá? Aí eu vou te ensinar a como que você transmite esse reinf para o ECAC, tá? Ele vai trazer para você. Só um minutinho que eu tenho que responder o cara aqui. Espera um minutinho, por favor. Tá. Entendi. Vamos lá, que o cara mandou um negócio aqui que eu não entendi, não. Vou esperar ele responder. Não, tranquilo. Cara, não, fica tranquilo, tá? A única coisa, quando for capacitar o pessoal que financeiro, do financeiro principalmente, tem que atentar sobre isso aí. Tá, Porque antigamente era o nós fazíamos, agora vai ter, quando ela chegar aqui, ela vai estar pronta. tá. Mas assim, Marcos, é assim, isso daqui eu vejo que é puramente fiscal, né? Não, você não precisa ver puramente, não. Pode ver definitivamente. É. Então, assim, por um ponto ou por outro, assim, você vai ter que ajudar esse pessoal, tá? Né? Eu entendo, assim, que uma pessoa que ela tá no compras, que ela tá no financeiro, eles não entendem muito disso, eles não entendem muito da parte fiscal tributária. Então, esse tipo de coisa, natureza de rendimento, NDS, né, NCM, coisas que, se você orientar eles a qual utilizar, você vai estar ajudando eles e vai estar ajudando você também. Porque a informação ela já vai vir mais completa para você. Tá? Não adianta nada estar falando aqui, você está lendo aí. Oi? Não adianta nada estar falando aqui, você está lendo aí. Eu ouvi tudo que você falou, senhor. Eu sou um cara Então. bilíngue. Tá? Beleza? O que você falou, ô, Jefferson, é o seguinte, é uma coisa que eu estou conscientizado desde o dia que a gente fechou o negócio da plataforma da TOTOS. Isso aí eu fiz parte do conselho e tudo, eu sei. Cara, nós vamos ter que fazer toda uma adequação. Nosso projeto, ele é robusto. Entendeu? O que você está falando aí, você entendeu? Você está numa vírgula. Cara, eu estou na vírgula, na interrogação, tudo, tá? Tá, Eu vou acompanhar tudo, porque não tem jeito não, porque isso aqui vai ter que dar certo. tá. E o projeto TOTOS, aqui, cara, ele vai mexer com hospital, com laboratório, com centro de reabilitação, com escola, com loteamento. Então, não precisa. Desculpa, tá? Mas eu sou uma das pessoas que estão mais envolvidas nesse processo. Não, E eu beleza. que sou o cara que mais conhece desse processo. Ótimo, ótimo. É isso daí mesmo, assim. Porque, assim, eu estou explicando para você aqui. E esses cadastros, na hora. Eu estou mostrando os cadastros básicos para você. Isso daqui é um cadastro básico. Na hora que eu virar para você e falar assim, ô Marcos, agora eu vou mostrar para você como que a gente lança uma nota fiscal dentro do sistema. Eu vou capacitar você a dar uma entrada numa nota. Cara, daí para frente, é você que vai catar a mão do usuário lá no compras e vai falar assim, ô fera, você tem que cadastrar certo, você tem que lançar essa nota certinha, porque senão para mim aqui depois na ponta, tô ferrado. Não vê a informação certa, não adianta nada se não vir a informação certa, você fala assim, ô Jefferson, o cara tá lançando errado lá. Você entendeu, Marcos?
Aí eu vou falar assim, cara, você é o responsável por capacitar ele a lançar certo lá. Tá? A fazer a vírgula, a fazer o ponto de interrogação. Tô Então, assim, ferrado. isso mesmo. É isso mesmo. Tô ferrado mesmo. Tá? A sua vida não vai ser a mesma mais. Depois que colocar o TOTO, depois que eu capacitar, depois que o Thiago capacitar o pessoal a dar entrada em nota lá, o pessoal lá, a fazer a contabilização, a colocar certinho o tributo, a colocar natureza de rendimento, porque senão não gera informação para você mandar para o REINF, você vai ter que trabalhar 2 vezes. Você vai ter que digitar tanto no TOTUS e vai ter que digitar também lá no REINF. Você entendeu o que eu estou falando? Por isso que tem hora que eu estou passando aqui informação, é importante você acompanhar e a gente conversar sempre a mesma língua, né? Se você não entendeu, cara, pode me perguntar, fala, Gerson, não entendi sobre isso daí. Você pode explicar mais? Ou, eu vou procurar saber melhor aqui internamente, ou também você fala assim, Gerson, traz mais informação para mim. Porque, cara, na hora que o cara digitar a nota errado lá, o erro é seu aí. Final do ano, janeiro, fevereiro, eu vou fazer assim para você, tchau. Infelizmente. Tá? Porque a gente vai prestar serviço, a gente vai apoiar vocês. Mas o que eu tô passando aqui, cara, é super importante. Tá? É importante porque lá na frente o pessoal usa essa informação para alguma coisa. E é importante você saber para você saber orientar eles. Tá? Se eles não colocarem de forma certa lá na entrada da nota, o errado vai vir para você aqui. Você vai depois querer ficar corrigindo lançamento contábil, lançamento fiscal, que os caras não cadastram certo. Você vai querer ficar corrigindo isso? Não, né? Então, assim, cara, eu tô aqui pra gente conversar a mesma língua, pra gente estar junto. Se você não entender, me posiciona, fala, Gerson, não entendi. Vamos conversar de novo. Vamos fazer de novo. Sim, eu tô querendo te ajudar, cara. E assim, o quanto antes a gente fizer isso, né, vai ser melhor. Vai ser mais assertivo, assim. Mas vamos continuar lá. Então a gente falou então aqui, né, das regras tributárias, das naturezas de rendimento. Eu acho que ficou claro aí, né, a questão das naturezas de rendimento, que depois a gente vai ter também colocar ela lá no tributo da nota fiscal, né, para depois a gente gerar um REINF de forma. Hum. Oi, Marcos. Oi? Caiu aí. Voltando. Você escutou? Eu comecei a falar do certificado aqui. Você não escutou, né? Não escutei. Então vamos lá. Eu vou ensinar você também a importar o certificado digital para dentro do TOTOS, tá? Não sei se vai ficar de responsabilidade sua ou de responsabilidade do TI, que é o Alexandre, no caso, tá? Então não sei quem que vai ficar responsável aí. Mas eu vou passar para você, que é importante você saber também, né? Uhum. Aí depois você fala, não sei, não sei, não. Você vai saber, porque eu vou te capacitar para isso, tá? Como que a gente importa um certificado digital para dentro do TOTOS, tá? O certificado digital,
ele tem que ter aí, no mínimo, 7 KB, tá? E os certificados hoje, que você tem, né, dentro da sua máquina e coisa do tipo, é um certificado de 4 KB. Eu vou falar alguns termos técnicos aqui, mas é isso mesmo, Marcos. Assim, ó, importação. Troca de certificado digital. Todo ano, Marcos, a gente vai precisar trocar o certificado digital do TOTS, tá? Porque todo ano ele muda, tá? Então é o que eu falei aqui para você, ó. No mínimo, o certificado digital para a gente importar ele dentro do TOTS, no caso que eu falo aqui, ó, vim aqui em processos, importar certificado digital, e colocar o certificado digital aqui, apontar o caminho, né? O arquivo mesmo que eu estou falando, tá? A gente selecionar o arquivo do certificado digital, ele tem que ter no mínimo 7 KB, tá? É o que a TOTS fala aqui, ó. Tenha no menos 7 KB ou mais de 10 KB, tá? Infelizmente, a gente vai ter que saber essa questão aqui, né, de tamanho de arquivo, tá? Por que disso? Porque o arquivo que você tem na sua máquina, que é o PFX aí, se você exportou ele do site seu, você exportou ele com 4 KB. Ele dentro do arquivo não tem a senha, né, do próprio arquivo, a senha do certificado, tá? Então, como que a gente gera esse arquivo maior aí que a gente vai falar? A gente vem aqui no próprio navegador nosso, processo, aqui, ó, no 3 pontinhos, tá? Não vai aparecer nada na tela. Oi? Não vai aparecer nada na tela. Tá, desculpa. Deixa eu compartilhar com você aqui. Eu estava mostrando a documentação para você, Marcos. Aqui, ó. Aqui a gente tem uma documentação chamada troca de certificado digital, tá? No TOTS. Essa documentação aqui ela é meio extensa, tá vendo, ó? É porque a gente tem que rodar todas essas rotinas quando a gente precisa trocar o certificado. E isso daí acontece de ano em ano, né? Quando expira a validade do certificado seu, tá? E o que a TOTS fala aqui, ó? O processo de importação e exportação digital é necessário caso o certificado tenha menos de 7 KB ou mais de 10 KB. O TOTUS ele tem que ter o tamanho do arquivo entre 7 e 10 KB. Tá? Para você importar aqui, ó, eu estava mostrando para você. Para a gente importar aqui, ó, em mais certificado digital, todos processos, importar certificado digital para dentro do TOTUS, você vai clicar nos 3 pontinhos e você vai apontar o arquivo aqui, o PFX que a gente fala, tá? E você deve ter ele aí na sua máquina, né? Você deve ter ele no navegador, por exemplo. O que a gente tem que fazer? No navegador, a gente aqui nos 3 pontinhos, aqui em configurações, tá? Privacidade e segurança. Eu estou fazendo isso no Chrome, tá? Mas tem nos outros navegadores também. Não sei se você usa o Chrome aí, tá? Segurança. Aqui embaixo a gente vai ter gerenciar certificados, tá? Aqui eu vou ter aqui, ó, gerenciar certificados importados do Windows. Olha lá, eu tenho aqui, ó, alguns certificados, tá vendo? Eu tenho do Jefferson, eu tenho do Trust, tal, tenho alguns certificados aqui. O que eu vou fazer? Primeiro de tudo, eu tenho o arquivo lá pequeno, né? O arquivo de 4 KB. Eu vou vir aqui, ó, importar, avançar, acho o arquivo aqui, tá? Então eu vou procurar o arquivo, o PFX que está na minha máquina, né? Eu não tenho nenhum aqui para mostrar para você, mas
tá? Mas eu estou mostrando o caminho que você vai fazer. Você vai selecionar o arquivo, vai dar um abrir, tá? Primeiro eu vou exportar um aqui para mim ter esse arquivo na minha máquina. Então vamos lá. Eu vou dar um importar, procura, porque senão eu não consigo continuar aqui, tá? Dou um abrir e dou um avançar. Ele vai falar colocar o certificado no repositório a seguir? Sim. E dou um concluir, tá? Então eu vou importar primeiro esse certificado para dentro do navegador, tá? Se você já tiver ele importado dentro do navegador, ótimo, tá? Legal. Aí para a gente exportar ele, Marcos, por que a gente tem que exportar ele? Porque a gente tem que gerar um arquivo de 7 a 10 KB, tá? O tamanho do arquivo, um arquivo maior que ele tenha a senha do certificado dentro dele. Como que a gente faz isso? Seleciona o certificado, por exemplo, e dá um exportar, tá? Dá um avançar. É que aqui a gente vai ter que marcar aqui, ó. Sim, exportar a chave privada, tá? A gente vai ter que marcar essa opçãozinha aqui. Então eu vou selecionar um outro cara aqui para a gente ver se eu consigo marcar essa opçãozinha. Será que nenhum arquivo aqui eu vou conseguir exportar? Aqui, ó. Sim, exportar a chave privada, tá? E dou um avançar e marco aqui, ó, exportar todas as propriedades estendidas, tá? Tem que estar esses caras aqui todos marcadinhos, os três aqui, ó, esses três, tá? Esse daqui, ó, excluir a chave privada, não precisa marcar. Dou um avançar e vou colocar a senha aqui, tá? Vou pôr a senha do certificado aqui, tá? Tô dando um exemplo só. Dou um avançar e vou colocar aqui qual o nome do arquivo. Certificado, por exemplo, teste, tá? E vou gravar na minha área de trabalho. Dou um salvar e avançar e concluir. A exportação teve êxito. Ótimo. Ou seja, eu gerei o arquivo aqui na minha área de trabalho e se você para o mouse em cima dele, ele tem 2 KB, mas é porque o certificado aqui deve ser outra coisa. Mas ele vai ter, no seu tamanho aí, vai ter 7, 10 KB, porque isso daqui deve ser um certificado errado, tá? Certificado que eu devo ter importado de alguma coisa bem pequena aí, tá? Então ele vai ter um tamanho grande aí, no caso, tá? Maior aqui, de 3 KB. Vai ter 7, 8, 9 KB. Aí sim, você vem aqui em processos, importar certificado digital, vem aqui, seleciona o certificado PFX aqui, tá vendo, ó? Abrir, coloca a senha dele aqui, tá? E põe aqui, descrição, certificado APAI 2026/2027, por exemplo, tá? Dá uma descrição para ele e dá um executar. Automaticamente ele vai gerar um registro aqui, ó, com início e fim da validade do certificado seu aí e mostra também o CNPJ do certificado. Tranquilo? Tranquilo. Esse cara aqui, Marcos, o certificado digital, ele vai ser importante para a gente emitir nota fiscal de serviço, fazer o e-social, tá? Transmitir o e-social, receber eventos do e-social, da folha de pagamento. Ele vai ser responsável também para a gente enviar o REINF, né? E receber o retorno do REINF, tá? Ele vai ser responsável para emissão de nota, né? Nota de serviço e nota de produto, se caso você tiver, tá? Mas esse certificado aqui, ele está responsável por várias coisas dentro do sistema
quando a gente precisa fazer alguma entrega, né, fiscal aí dentro da Receita Federal, tá? Por isso a importância dele, tá? E daqui para frente, quem vai tomar conta deles é você ou o Alexandre. Troca uma ideia com o Alexandre, quem que vai responder? Porque aqui, ó, dia 15/7, vence o seu certificado, vence a validade. Se no mês 8 você precisar, né, na hora que a gente for fazer o teste da Reinf lá, na hora que precisar mandar uma Reinf ou coisa do tipo pelo TOTUS, vai dar erro, tá? Já estou avisando já. Show de bola. Então a gente falou da reforma tributária aí, né, mais cedo aí. Daqui a gente já falou da classificação de bens e serviços e também falamos do certificado e das naturezas de rendimento também e das vigências de alíquotas, tá? Só isso. Reforma tributária, os cadastros novos são esses, tá? Você quer continuar? Posso continuar até meio-dia ou você quer parar? Não, vou dar uma paradinha, que eu preciso resolver uns negócios aqui. E se eu pegar o celular, você vai brigar comigo, então vamos parar, a gente volta uma hora. Fechou. Vamos Uma voltar hora. porque eu gosto de apanhar, mas não é muito também, não. Marcos, tem hora que eu fico bravo aqui, cara, mas, cara, é de coração, tá? Eu sei. Mas Eu sei eu me que preocupo você com vocês também. Mas se eu não brincar com você, você fica bravo. Cara, é que eu me preocupo com vocês, cara. Eu sei o quão é difícil tocar uma empresa. Eu sei o quão é difícil os problemas que você resolve aí. E eu tô aqui desse lado, eu quero te explicar, cara, com tanta clareza, com tanto... Quero que você entenda como que você vai fazer dentro do TOTUS agora para ser fácil para você. Entendeu? O TOTUS vai te ajudar. E eu vejo assim, cara, eu tô 15 anos na TOTUS. E eu já vi projetos dar errado por conta de usuários que não querem aprender, que o usuário não quer entender como o TOTUS funciona para ajudar vocês. Entendeu? Então, por isso que tem hora que eu fico bravo. Eu fico bravo, mas é para puxar a orelha, para falar, cara, vem cá junto comigo, que eu quero te ajudar. Entendeu? Fica bravo, não. Porque ficar bravo, coloca, você vai ficar igual eu. Eu quero deixar minha barba crescer para ficar igual você. Não quero que você fique igual eu, com 2 estentes no peito. Tá, mas Vamos voltar uma e-mail, daí eu tenho tempo para trabalhar aqui e depois a gente volta mais. Valeu? Fechou. Valeu. Obrigadão, Marcos. Abração. Deus, tchau.